Opa, vamos ver se o homem vai acalmar. Eu já trago mais bastidor. Alckmin fala agora em Brasília, vamos ouvir. Do PT, o ministro Mercadante, Aloysio Mercadante, coordenador dos grupos de trabalho, o nosso coordenador executivo, Floriano Pêssaro, e nós vamos anunciar hoje 6 novos grupos técnicos. 6 novos grupos técnicos. Então, comunicação. Paulo Bernardo, ex-ministro, Paraná. Jorge Bittar, ex-deputado federal, especialista na área de telecomunicações, Rio de Janeiro. César Alvarez, ex-secretário do Ministério, Rio Grande do Sul. Alessandra Ouro Fino, formado na Columbia University, especialista em economia e direitos humanos, São Paulo. Então, esse é o grupo de trabalho, o grupo técnico da área de comunicação. Alessandra Ouro Fino, uma correçãozinha, Rio de Janeiro. Direitos humanos. Deputada federal Maria do Rosário, Rio Grande do Sul. Silvio Almeida, advogado, São Paulo. Luiz Alberto Melchetti, doutor em economia, São Paulo. Janaína Barbosa de Oliveira, movimento LGBTQIA+, Estado do Pará. Rubens Linhares Mendonça Lopes, do setorial do PT da pessoa com deficiência, Ceará. E o deputado Emídio de Souza, São Paulo, deputado estadual. Igualdade racial. Nilma Lino Gomes, ex-ministra, Minas Gerais. Givânia Maria Silva, quilombola e doutora em Sociologia, Distrito Federal. Douglas Belchior, São Paulo. Tiago Tobias, do Coalizão Negra, São Paulo. O Tiago Tobias é advogado. Ieda Leal, também de São Paulo, e Mártios das Chagas, Minas Gerais. Ele é também secretário do Planejamento de Juiz de Fora, Minas Gerais. E Preta Ferreira, Movimento Negro e Movimento de Moradia, São Paulo. Então, esses, igualdade racial, o grupo técnico. Planejamento, Orçamento e Gestão. Ministro Guido Mantega, São Paulo. Enio Verri, deputado federal, Paraná. Professora Esther Dueck, economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antônio Correia Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, São Paulo. Indústria, comércio e também aqui está incluído serviços e pequenas empresas também. Aqui estão o ex-governador, ex-deputado federal Germano Rigoto, Rio Grande do Sul. Jackson Schneider, executivo da Embraer,
e ex-presidente da Anfávia. Rafael Lucchesi, Senai Bahia, diretor-geral do Senai. Senai Nacional, ele é oriundo da Bahia, mas é do Senai Nacional. Deputado federal Marcelo Ramos, Amazonas. Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária, Amazonas. Paulo Okamoto, foi presidente do SEBRAE. Paulo Feldman, professor da USP, da Universidade de São Paulo. E André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esses formam o grupo de micro e pequena empresa. Nesse grupo técnico da indústria, nós separamos o pequena empresa, nós teremos André Ceciliano, Paulo Feldman, Paulo Okamoto e Tatiana Conceição Valente. Os outros constituem o Germano Rigoto, Jackson Schneider, Rafael Lucchesi e o deputado Marcelo Ramos, mais indústria e serviço. E, finalmente, mulheres. O grupo técnico das mulheres, Aniele Franco, Rio de Janeiro, Roseli Faria, economista, Distrito Federal, Roberta Eugênio, mestre em Direito, professora Maria Helena Guarese, Paraná, Eleonora Menecute, ex-ministra, São Paulo, e Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional da Violência contra a Mulher, Mato Grosso do Sul. Então, mulheres, Aniele Franco, Roseli Faria, Roberto Eugênio, Maria Helena Guarese, Eleonora Menecute e Aparecida Gonçalves. Na área de direitos humanos também a Maria Vitória Benevides. Recapitulando tudo, comunicação, Paulo Bernardo, Jorge Bittar, César Alvarez e Alessandra Ourofino. Direitos humanos, além dos já listados, também a doutora Maria Vitória Benevides. Então, direitos humanos, Maria do Rosário, Maria Vitória Benevides, Janaína Barbosa de Oliveira, Silvio Almeida, Luiz Alberto Melchetti e Rubens Linhares Mendonça Lopes e Emílio de Souza. Igualdade racial, Nilma Lino Gomes, Givânia Maria Silva, Douglas Belchior, Tiago Tobias, Ieda Leal, Mártios das Chagas e Preta Ferreira. E, finalmente, Planejamento, Orçamento e Gestão, Esther Dueck, Guido Mantega, Enio Verri, Antônio Correia Lacerda. Então, hoje, mais 6 grupos de trabalho: comunicação, direitos humanos, igualdade racial, planejamento, orçamento e gestão, indústria, comércio e mulheres. Boa tarde, presidente. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Um pouco fora desse tema, mas hoje o mercado financeiro teve uma reação muito ruim ao discurso do presidente Lula. A avaliação que se fez, que foi feita por eles para nós, é que o novo governo está muito se focando muito na questão de abrir um espaço no orçamento, mais gastos, e abandonou ideias de medidas de contenção de austeridade fiscal, não se fala nisso. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre essa avaliação.
Olha, o presidente Lula, ele no mesmo discurso, ele falou da questão social e falou da questão fiscal. E explicitou de maneira clara, o presidente Lula já foi presidente da República, de que assumiu o governo com uma dívida sobre PIB de praticamente 60% do PIB, e quando transferiu o governo era menos de 40% do PIB. Então baixou de 60% para 40% a dívida sobre PIB. E teve resultado primário, superávit primário em todos os anos. Então, se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível. O que precisa é a economia crescer. Né? Esse é o fator relevante. E aí é importante investimento, você tem investimento público e privado, recuperar planejamento no Brasil e bons projetos. Essas oscilações de mercado no dia de hoje têm inclusive questões externas, né? Além da questão local. Boa tarde, presidente Alckmin. Antônio Timóteo, repórter da Agência Estado Broadcast. Eu queria insistir na pergunta feita pela Lisandra, porque desde ontem há uma crescente na reação do mercado em relação a esse equilíbrio que o senhor tem mencionado sobre o fiscal e o social. O questionamento do mercado a PEC que libera um estudo que pode liberar 175 bilhões, ela vai criar esse crescimento ou não? Essa fórmula já foi usada no passado pelos governos do PT em usar recursos para estimular investimentos, e isso não deu resultado. Serão usadas fórmulas antigas para problemas contínuos? Olha, em relação ao orçamento do ano que vem, o orçamento não foi feito pelo governo Lula e você tem um problema, ou seja, não está previsto o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, não está previsto. Eu acho que não há ninguém que seja contra você enfrentar a questão da fome e da população em pobreza gigantesca, como nós temos hoje no Brasil, e você tem a continuidade de serviços públicos. Não pode interromper serviços públicos. Pegar, por exemplo, o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, não tem recurso para a continuidade das obras. Não há nada pior do que obra parada. Então, na realidade, é um orçamento que já estava aqui no Congresso e que todo mundo sabe que ele não é factível minimamente para poder cumprir as tarefas de Estado na saúde, na educação e na continuidade, inclusive, das obras. Ok? Fernanda Ruvenar, Globo News. Boa tarde. A gente está ao vivo no Estúdio I. Eu queria aproveitar para perguntar para o senhor... A gente está acompanhando a fala de Geraldo Alckmin numa tentativa de distribuir aí, dar um calmante, né, para os analistas do mercado financeiro.